Oi, gente, tudo bem? Então, como eu falei para vocês no vídeo passado, hoje a gente vai iniciar um novo assunto. E esse assunto vocês já conhecem, a gente já abordou ele no ano passado, só que agora a gente vai rever alguns conceitos, nos aprofundarmos em outros, principalmente na linguagem conotativa, né? Nas figuras de linguagem. Eu acho que vocês lembram que a gente eu até coloquei para vocês aí em uma apostila de figuras de linguagem, algumas dessas figuras que aparecem na linguagem conotativa, que nada mais é que a linguagem figurada, que é a linguagem floreada, que a gente usa nos textos literários, tá? Muito especificamente, essa linguagem conotativa é importantíssimo nos textos do gênero lírico, que é o que a gente vai começar a ver hoje, tá? Então, antes da gente começar, eu só quero mostrar de novo uma coisa que vocês já sabem, tá? Não vou nem abrir o slide, não, porque essa teoria moderna dos gêneros, né? Vocês sabem que os textos literários são agrupados em conjuntos, vamos dizer assim. E esses conjuntos a gente chama de gêneros. Esses gêneros dividem características, textos que têm características semelhantes. Muito importante dizer, e vocês também já sabem, porque a gente já falou disso esse ano, vocês têm até esse registro aí no caderno. Quem quiser registrar de novo para dar destaque ao gênero lírico, fica à vontade, eu acho até interessante desenhar de novo o conjunto no caderno. Esses conjuntos têm interseções entre eles. Isso quer dizer o quê? Que os gêneros não têm características fechadas, tá? Cada gênero tem características próprias dos seus textos, só que essas características podem ultrapassar as barreiras desse gênero. Por exemplo, eu posso ter um texto do gênero lírico que tem algumas características dos textos do gênero dramático, por exemplo, tá? Isso não me impede. Hoje a gente prioriza muito mais a liberdade de criação, tá? A transição entre características dos gêneros diferentes que a gente tem na teoria da literatura, tá? Então, isso aí é uma característica importante, sabendo sempre quando a gente vai analisar um texto de um gênero específico, podem aparecer características de outro gênero, certo? Então, a primeira coisa aí para a gente se situar onde a gente está na teoria na teoria do gênero literário, mais especificamente agora, a partir de hoje, no gênero lírico, tá? O gênero lírico, eu espero que vocês se lembrem, né? É o grupo, né, dos textos mais íntimos que a gente tem na literatura. São os textos mais subjetivos. O que é subjetivo? É para falar da pessoa, né, do íntimo da pessoa. E quem é a voz do texto lírico? O eu lírico. O eu lírico vai aparecer como uma voz. Atenção, não é o narrador, não é autor, é a voz do poema, certo? Essa voz vai falar de temas específicos, de emoções específicas do seu íntimo. Então, é um exercício que a gente faz quando a gente lê um poema, que pode ser que você se identifique tanto que essa voz se misture com as suas sensações. Mas a gente tem que ter em mente esses níveis diferentes, tá? A pessoa física, a pessoa de verdade, é o autor. A pessoa do texto é o eu lírico. Mesmo se esse poema fale do autor, cite o autor, temas biográficos do autor, no nível do poema, a voz é sempre do eu lírico, certo? Ótimo. Vamos pegar a apostila, estou na página 108, tá? No capítulo 3, que é o capítulo que fala da teoria da literatura. O primeiro tópico já destaca poesia e poema. Vocês sabem bem aí que são coisas diferentes. Vocês lembram quando a gente falou de poema e poesia? E poema e poesia, na verdade, eles têm uma significância muito próxima, né? Até são sinônimos, fora da aula de literatura, a gente pode até aplicar como sinônimos, mas a gente sabe que existem diferenças. Quando eu falo poema, eu estou falando do texto.
tá? O texto, que é estruturado em versos e estrofes. Isso aí todo mundo já sabe, né? Quando eu falo poema, então, eu estou falando da estrutura textual. E quando eu falo de poesia, eu estou falando da essência desse sentimentalismo na linguagem. Então, o texto poema, ele é totalmente tomado por poesia. Então, existe poesia dentro do poema. Na verdade, não existiria poema sem poesia. Vocês entendem? Porque eu preciso desse sentimentalismo, eu preciso dessa essência toda de emoção dentro do meu poema, porque senão não faz sentido, né? Até a característica do gênero lírico traz esse sentimentalismo, essa carga emotiva toda. Então, a poesia é a essência traduzida em palavras. Vocês lembram do exercício que a gente fez no 7º ano, em que eu coloquei várias coisas que trazem poesias para vocês? Eu coloquei uma cena do Rei Leão, eu coloquei um pôr do sol, isso tudo traz poesia. Como que eu traduzo essa poesia? A partir do nível da linguagem. Então, quando eu quando eu vou estruturar sentimentos através de linguagem, eu estou fazendo poesia. E esse texto todo montado tem muita poesia? É o poema. Mas eu posso ter poesia em outros textos, por exemplo, na prosa, que é o caso da prosa poética, né? Que a gente coloca poesia, coloca a essência emotiva dentro de um texto em prosa, certo? Então, poema e poesia, eles têm significados diferentes, mas um coexiste no outro, certo? Então, vamos lá ver como que a apostila de vocês trata desse assunto. E é importante vocês me acompanharem aí, até para grifar junto comigo, tá? Então, vamos lá. Tópico 1, poesia e poema. Desde a antiguidade, canção e poesia apresentam uma proximidade muito maior e muito mais evidente do que hoje talvez seja para nós, principalmente na forma como são produzidos. Então, antigamente, vocês lembram quando eu falei da lira? Uma coisa não existia sem a outra. Então, vamos lá, grifa para mim. Canção e poesia apresentam uma proximidade muito maior e muito mais evidente do que hoje seja para nós, tá? Então, uma coisa não existia sem a outra. Antigamente, lá na antiguidade clássica, não existia poesia, o poema, sem a música, tá? Isso é importante. A canção acompanhava o poema e o poema possuía nele traços musicais. Então, eu tinha uma coisa dentro da outra, percebe? Então, o uso de instrumentos musicais e a projeção da voz para uma plateia eram características bastante comuns nesse momento de íntima união entre música e as produções poéticas. Eu já falei para vocês que é bem diferente quando a gente lê um poema do que quando a gente lê um texto em prosa. Até porque a estrutura em verso e estrofe já me dá uma pausa maior, né? Já me dá esse ritmo diferenciado. Além disso, a gente tem elementos como a rima, a gente tem elementos como a metrificação, que vai me dar uma oscilação tônica, então eu vou subir e descer, além de ter essa pausa, né, que marca o verso, certo? Então a gente vai perceber isso na leitura do poema já já. Esses dois gêneros, canção e poema, concorrem à poesia, que é a criação artística voltada para a linguagem verbal. O que é isso? Quando eu tenho uma estruturação do que eu sinto, eu tenho poesia. Uma estruturação com linguagem, mesmo que seja uma linguagem não escrita, mas eu tenho uma estruturação, eu tenho uma elaboração racional do que eu estou sentindo, eu tenho uma poesia. Dá para perceber que a essência do negócio é o sentimento? A poesia está relacionada à beleza, à música e ao fazer artístico que utiliza a língua como matéria-prima. Então, quando eu vou elaborar aquilo que eu estou sentindo através de linguagem, eu estou fazendo poesia. E encontra no poema sua principal expressão. Por quê?
No poema, eu tenho espaço ali, eu tenho a característica de colocar todo esse sentimento para fora, de colocar em versos e estrofes aquilo que eu estou sentindo, a minha poesia, certo? Então, no poema, eu expresso a minha poesia, né, bonito? Vamos lá. Aí o livro traz para vocês, a apostila traz para vocês um dos poemas que está presente no livro que vocês estão lendo de Carlos Drummond de Andrade. Alguma poesia. Lembrando sempre que a gente vai ainda falar sobre o livro, tá? Então a gente vai falar muito sobre Carlos Drummond, sobre as características do poema dele, de como ele coloca essa poesia toda para fora, tá? E além da leitura, a gente vai aplicar dentro dos poemas de Carlos Drummond todos os conceitos que a gente vê a partir de hoje, tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente tem o poema Sete Fases, poema de Sete Fases, que é um dos mais famosos, não sei se vocês já ouviram, só que eu quero que a gente tenha uma experiência de leitura diferente, tá? Eu vou soltar para vocês uma leitura do ator Paulo Altran. Nessa leitura desse poema que vocês vão acompanhar, eu quero que vocês prestem atenção na oscilação de voz, no sentimento que quando a gente lê um poema, a gente tem que colocar para fora também o sentimento que está dentro da gente. Então vamos tentar ouvir o poema, prestando atenção também no ritmo e na musicalidade, certo? Vamos lá. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gosto na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus? Se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido com o diabo. Vocês perceberam aí como é diferente a gente ler um texto do que decifrar toda a poesia de um poema? Então, quando a gente coloca na leitura os sentimentos que ali estão escritos no poema, a poesia que está escrito no poema, vem naturalmente essa marcação musical que está implícita aí no poema desde sua origem, né? Interessantíssimo. Então, com essa leitura, infelizmente não dá para a gente fazer atividade oral, né? Por enquanto. Mas eu acho interessante vocês fazerem sim, anotarem, né, do cantinho. Depois a gente pode voltar, quando a gente tiver uma oportunidade de conversar, voltar nas atividades orais. Até quando se vocês acharem uma questão difícil, né, se não conseguirem responder, a gente pode voltar depois. Então, façam também, anotem aí no cantinho, na apostila mesmo, pontos da atividade oral, certo? Vamos fazer as atividades desse poema, de uma interpretação de 1 a 8. Peguem o caderno, tá? Sempre no caderno, para fazer uma resposta completa, né? De início, meio e fim, sobre esse poema que a gente acabou de ouvir. Dá uma pausa no vídeo agora, façam as atividades, volta que a gente vai corrigir um por um, certo? Então, dá uma pausa no vídeo aí e volta depois.
Bom, depois que vocês fizeram a atividade, vocês perceberam que interpretar um poema não é uma tarefa muito fácil, né? Como é uma expressão do eu, cada um vai ter uma interpretação diferente, né? Cada um vai ter uma experiência diferente. Mas vamos tentar responder as perguntas do interpretando e lembrando que tudo que eu falar com vocês podem ter uma oscilação aí na resposta, tá? Tentem pegar as partes cruciais que tem que aparecer nas respostas, certo? Então vamos lá. Questão 1. Leia o verbete a seguir. Gauche, né? Que ele fala. Língua francesa, então é uma palavra estrangeirada, de estrangeiro. Estrangeirada, eu não sei se existe esse termo. Adjetivo e substantivo de 2 gêneros. Então, ele pode ser usado tanto por masculino quanto por feminino. Disse que indivíduo canhestro, inseguro, sem determinação. Então, a palavra que a gente pode substituir aí para ficar mais próximo da nossa realidade, né, do nosso contexto, é inseguro. Considerando o significado da palavra gauche, o seu uso no poema anterior, explique o fato de esse texto ser considerado por muitos críticos literários como um poema autobiográfico. Qual que é o dado aí, dentro desse poema, que a gente pode considerar um poema autobiográfico? A voz do eu lírico confundindo-se com a voz do autor, tá? Então, muito interessante e pensar aqui. Nesses casos, podem acontecer que o eu lírico seja também a voz do autor. Só que como eu vou tratar do texto, eu sempre vou falar eu lírico, nunca vou falar autor. Fora desse texto, fora do contexto textual, eu posso falar de autoria, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que destacar no poema é o vocativo. Aqui a gente tem o vocativo, Carlos, e a gente tem o dado de quem escreveu esse poema, né? Então, isso é um dado biográfico. Primeira coisa que tem que aparecer aí é que parece que a gente está diante de uma obra autobiográfica, é o vocativo Carlos. Além do mais, ele dá características aí de um homem que às vezes a gente pode pegar como características do próprio Carlos Drummond. Então, além do vocativo, e aí características de um homem atrás dos óculos, né? E tímido e tudo mais, que a gente tem como dado de Carlos Drummond de Andrade, certo? Então, é principalmente o vocativo Carlos, certo? 2. Redija um parágrafo. Isso aí, parágrafo, quando eu falo redigir um parágrafo, são ideias de início, meio e fim, né? Parágrafo padrão, sempre. Associando o título do texto ao número de estrofes que o compõem ao tema nele elaborado. Primeira coisa que a gente tem que pensar: a gente está diante de um poema. De quantas estrofes? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu tenho 7 estrofes e o título é 7 faces, eu tenho como cada face sendo uma estrofe. E aí, são estrofes que, quando a gente lê separadamente, elas têm uma unidade, né? As estrofes, elas têm uma mentalidade, né? E se a gente for comparar uma com a outra, elas têm ideias que não se encaixam. Mas, como um todo, elas são faces de uma mesma moeda, vamos dizer assim, né? Então, num conteúdo geral, que tem que aparecer? Que tem o mesmo número, tem 7 estrofes, né? Que é o mesmo número que aparece no título. Além disso, ele é caracterizado por um caráter autobiográfico, que implica que a pessoa, o eu lírico,
tem 7 faces completamente diferentes uma da outra. É como se eu falasse, eu sou uma coisa e também sou outra, né? A gente não é uma coisa só, a gente tem faces. Então, para o eu lírico aí, se vale de 7 faces diferentes traduzidas em 7 estrofes, tá? Então, aí elaborem um parágrafo. 3. Releia a quinta estrofe do poema e deduza os sentimentos apresentados pelo eu lírico. Vamos lá na quinta estrofe. 1, 2, 3, 4, 5. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. E aí, qual que é o sentimento presente nessa estrofe? Bom, quando ele fala diretamente para Deus, né, e pergunta por que ele abandonou, ele tem um sentimento de perda, um sentimento de isolado, né? Ele está perdido no mundo. Então é como se ele tivesse sem ter para onde ir, né? De abandono. Então o sentimento que a gente deduz a partir da quinta estrofe é um sentimento de abandono, um sentimento de estar perdido, de não saber a direção que vai encontrar. Por quê? Ele é incapaz de prosseguir. Ele não sabe para onde ir porque ele está sem a proteção. Ele está abandonado, certo? Lembrando sempre que eu estou fazendo uma correção e que vocês precisam elaborar as respostas completas, né? E também lembrando que depois, quando a gente se encontrar, eu vou dar visto em todas as atividades que a gente fizer à distância, certo? Então, registrem no caderno sem falta, ok? 4. Leia a afirmativa a seguir. Poema de 7 faces abre o primeiro livro de Carlos Drummond de Andrade, Alguma Poesia, de 1930, e anuncia como tema presente em toda a sua produção literária o questionamento de sua vocação e do fazer poético. O tempo inteiro, Carlos Drummond, nesse livro, vocês prestem atenção, ele se questiona o tempo inteiro em como ser poeta, se ele é um bom poeta, se ele está conseguindo transmitir essa sensação, essa poesia toda nos poemas, tá? Então, isso já é uma dica de leitura. Redija um parágrafo relacionando essa afirmação a uma das estrofes do poema Sete Fases. Aí você pode pegar, principalmente, a missão que ele tem, né? De 7 faces. Ficou assim o meu parágrafo, tá? Não é bem um parágrafo, são ideias, até para vocês elaborarem o próprio parágrafo. Como é um poema de abertura, ele está aí se questionando, ele está apresentando para gente as 7 faces que ele tem. Então, ele está apresentando como um poeta que ele pode conseguir ter 7 faces diferentes, certo? Então, é mais ou menos isso. Peguem aí qualquer estrofes e aproximem de um poeta, dizendo por que me abandonastes, por que esse sentimento do poeta, relacionando um poeta a isso, certo? Acho que está tranquilo, né? 5. Releia a quarta estrofe e explicite o que se pode deduzir sobre a personalidade do homem atrás do bigode. Vamos lá, quarta estrofe. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa, tem poucos raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. Então, qual que é aí as características da personalidade desse homem atrás do bigode? Bom, a gente pode perceber que ele é um homem tímido, é um homem sério, de poucos amigos, né? De poucas palavras e que quase não conversa com ninguém. Então, ele é um homem, se ele não conversa com ninguém, ele é um homem o quê? Totalmente interiorizado. Então, as coisas que ele sente fica retido nele, no interior dele. É como se fosse mesmo um poema que é preso no seu interior, né? Ele é preso no seu interior. Então, é o homem atrás do bigode, ele é tímido, sério
e tem um interior muito preso dentro dele. Ele não consegue se expressar. 6. No poema de Sete Faces, percebe-se que há um tom pessimista do eu lírico, o eu poético, tá? Podem aparecer as duas formas, em relação a si. Transcreva do poema uma passagem que confirme essa afirmação e justifique sua resposta. No poema existem várias passagens desse pessimismo, tá? Uma delas, claro aí, é do Anjo Torto, que fala que ele tem que ser ghost na vida, né? O que é ser ghost na vida? A gente viu que é inseguro, então ele está se chamando de seguro, ele está colocando aí um pessimismo em relação a si próprio. Vocês podem pegar outras passagens também e justificar o porquê que essa passagem é pessimista, certo? 7. Considerando o perfil do eu lírico delineado nas questões anteriores, interprete os versos. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, mas não seria uma solução. A que solução o eu poético se refere? Bom, quando ele fala assim, que a solução não seria se chamar Raimundo, ele vê que não tem solução. Fica assim, quando o eu lírico sugere a troca de seu nome, ele afirma que isso não traria a solução para todos os seus problemas. Seria somente uma rima para o seu poema. Então, se ele trocasse de nome, mesmo se ele fosse outra pessoa, ele não acabaria com os problemas dele. Ele somente transferiria outros problemas para ele. Então, ele está falando que, como ele não se chama Raimundo, se ele se chamasse Raimundo, ele não teria a solução dos problemas. Seria uma rima pro poema dele, né? Que a gente ia ter uma rima. 8. Uma coisa, se vocês tiverem dúvida em alguma questão específica, me procurem, tá? Escrevam para a Ju, para me passar, que aí eu esclareço individualmente a dúvida de vocês. Se vocês quiserem aí ver, Bela, confere para mim a questão tal, aí vocês passam para mim, que eu confiro para vocês, tá? A gente faz uma correção. 8. Analise de que forma a última estrofe do poema se relaciona com os versos anteriores e propõe o fechamento do discurso poético. O último, ele fala, ao falar de uma boemia, né, ao falar dessa malandragem, que mesmo que dá uma cor à vida pessimista dele, ele está falando que ele está trazendo confissões que ele nunca teria dito sem ser num poema. Quando ele fala dessa boemia, esse sentimento aí de relaxamento que a boemia traz, né, faz com que ele fale mais do que ele gostaria, do que ele normalmente fala, entendeu? Então é um fechamento aí de um poema. Sabe isso tudo que eu falei? Poxa, é tudo culpa da boemia, tudo culpa do vinho, certo? Então tá bom, gente, a gente interpretou mais ou menos o poema Sete Faces. Ele vai aparecer de novo muitas vezes aí, porque ele também, de novo, ele faz parte do livro Alguma Poesia, que é o livro que a gente vai pegar como análise do gênero lírico, tá? Depois a gente vai fazer uma aula só sobre o livro. E a apostila, claro que vocês já estão familiarizados com a apostila Bernoulli, e tem os QR Codes, né? Aqui a gente tem um documentário sobre o Carlos Drummond e eu recomendo muitíssimo de vocês verem, até para a gente saber mais o que a gente vai discutir sobre esse autor, que é o autor do livro de vocês também, certo? Então, para fechar, vamos falar dos conceitos? Vamos fechar com os conceitos de poema, poesia. Deixa eu só ver quanto tempo eu tenho. Poxa, já tem meia hora. Então eu vou encerrar. Eu vou encerrar essa aula aqui. E a gente continua a partir do conceito na próxima aula, tá? Senão fica muito grande e eu já falei demais. Então, um beijo para vocês. Continuem com os estudos e qualquer coisa podem me procurar, tá bom?